professora Aniele, sou professora de Física e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre eletricidade estática. Então nós vamos verificar tudo o que aconteceu no contexto histórico, de como foi descoberto, de tudo como ocorreu, fatos históricos marcantes, a eletrização de um corpo, sobre carga elementar e também sobre a quantificação de carga. Bom, então vamos começar pelo contexto histórico, um pouquinho de história, como que aconteceu tudo. Então tudo começou lá com Tales Mileto, lá no século IV a.C. Ele era um filósofo grego e ele era considerado um dos 7 sábios da Grécia Antiga. E ele foi uma das primeiras pessoas a observar fenômenos elétricos e também poder dar explicações científicas sobre esses fenômenos. Então, o que aconteceu? O que ele observou? Ele pegou um pedaço de âmbar, né, que é essa pedra que apareceu aí, essa pedra aqui, que ela é uma resina vegetal, né, que ela é obtida através de coníferas, então através de pinheiros, e que esse pedaço de âmbar, ele ao ser esfregado em algum tecido, ele tinha um poder de atrair fragmentos leves, né? Então, por isso, foi uma das primeiras descobertas sobre a eletrostática. Então, com um pedaço, ele atritava com um tecido e, após isso, pegava, então, pequenas partículas. Já o William Gilbert, né, ele era um físico e ele já era um médico da Rainha Elizabeth I da Inglaterra. Ele retomou essas experiências de Thales, né, e foi ele que criou o termo elétrico. Da onde que é o termo elétrico? Então, o termo elétrico vem da palavra elétron, né, que significa âmbar, né? E aí, depois disso, ele conseguiu, então, determinar os derivados desse nome do termo elétrico. E aí, ele pode perceber que, além do âmbar, né, que o Tales Mileto já tinha falado lá atrás, que o âmbar, ao ser atritado com um pedaço de tecido, ele podia atrair objetos leves. E aí, o William Gilbert percebeu que não só o âmbar, né, mas outros corpos também, ao ser atritados, poderiam atrair pequenos objetos. Gente, nós estamos falando de 1544 a 1603, mais ou menos nesse período que foi o período que o William Gilbert viveu. Logo depois nós temos então o Otto von Guericke, né? Ele era um físico alemão e ele percebeu a presença de 2 corpos elétricos, né? Ou seja, então ali ele não havia definido ainda o positivo e o negativo, mas que tinha 2 corpos elétricos, que um atraía o outro, né? Então, como até mesmo já o Tales Mileto já tinha dito, que ao se esfregar, então acabava que o âmbar atraía pequenas partículas, né? E aí, então, o Otto, ele disse que alguns corpos são atraídos e outros são repelidos. E ele construiu a primeira máquina eletrostática, né? Então, ela foi considerada a primeira máquina eletrostática. Como que ela era? Então, ela era uma esfera de enxofre, né? Que ali a mão dele atraía com essa esfera, ele utilizava luvas e através do atrito ele acabava então podendo atrair pequenos objetos, né? Então ali tinha uma manivela, ele circulava essa manivela, então ele tocava a manivela, essa bola girava com o atrito da mão dele, então ele conseguia atrair pequenos objetos. Aí logo depois veio Benjamin Franklin, já um cientista e escritor americano, né? E ele pôde perceber um experimento com uma pipa, né, que a eletricidade podia ser captada e conduzida por fios. E ele também foi o cientista que descobriu o que atritou o vidro com a lã, tá? E aí ele, então, criou os termos de eletricidade positiva, ou seja, eletricidade positiva que atraía objetos pequenos, e a eletricidade negativa, então, que seria no caso a lã, que acabava repelindo objetos pequenos. Bom, já aqui nós temos que lembrar um pouquinho, lá no final do século XX, se eu não estou enganada, no final do século XIX,
Então, foi proposto os modelos atômicos de Rutherford, que, então, isso vocês devem ter visto em química, né? Lá os modelos atômicos. E é muito importante a gente perceber como que é o átomo, né? Isso pode evoluir bastante no estudo da eletrostática através do descobrimento do átomo, da conclusão de como que o átomo é. Então, o modelo de Rutherford é um modelo planetário, né? Ele foi proposto em 1911, que ele foi proposto, então, pelo Ernest Rutherford. E aí, o que o Rutherford diz? Ele diz que um átomo ele tem um núcleo central, né? E nesse núcleo central tem cargas positivas. E em torno dele giram elétrons, que são partículas com carga negativa. E esses elétrons, eles ficam na eletrosfera, né? Que são essas linhas aqui, que é a eletrosfera. Mais tarde, então, foi proposto por Bohr um melhoramento do modelo atômico de Rutherford, né? Que foi aprimorado. Então, hoje é o modelo que a gente utiliza, que é o do Rutherford-Bohr, que o que ele diz, né? Que no núcleo nós temos prótons e nêutrons, então aqui os azuis são os prótons e os vermelhos são os nêutrons. Então, os prótons, eles possuem carga positiva, os nêutrons, eles não possuem carga, e os elétrons que ficam na eletrosfera, né, eles possuem carga negativa. É importante que aqui já foi dito que os elétrons podiam se movimentar de um corpo para o outro. Tá? Então, como os elétrons ficam aqui na eletrosfera, os elétrons podem passar de um corpo para outro. A gente não passa prótons e nêutrons, tá? Não tem como movimentar os prótons e os nêutrons. Quem passa de um corpo para outro são os elétrons. E aí, agora nós vamos falar um pouquinho sobre eletrização de um corpo. Nós sabemos já, então, depois de todo esse contexto histórico, né, que um corpo, para ele estar eletricamente neutro, ele tem que ter o mesmo número de elétrons e o mesmo número de prótons. Né? Então, a gente relembrando um pouquinho que os elétrons são de carga negativa, aqui ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Então, eu vou colocar aqui, ó, 6 elétrons, né? Quantos prótons que nós temos aqui? Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6 prótons também. Se nós percebermos, então, nós temos o mesmo número de elétrons e o mesmo número de prótons. Aí diz que um corpo eletricamente neutro é quando o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, esse corpo aqui, ele seria um corpo neutro. Esse corpo aqui ele é um corpo neutro, porque ele tem 6 elétrons e 6 prótons. Se nós colocarmos isso numa balança, a gente percebe que a balança ela está no mesmo peso. Nós temos o mesmo número de elétrons e o mesmo número de prótons, ok? Já quando um corpo ele está eletrizado negativamente, olha só, vamos contar, a primeira coisa, vamos contar quantos elétrons nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Então, nós temos 7 elétrons. E vamos contar quantos prótons nós temos. Vamos lembrar que os elétrons são cargas negativas e os prótons são cargas positivas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 prótons. Então, nós temos 6 prótons. A gente viu que nós temos mais elétrons do que prótons. Elétrons possuem carga negativa. Então, eu sei que se ele possui cargas negativas, vou colocar aqui um sinalzinho de menos aqui do lado para nós sabermos, quer dizer que esse corpo possui mais elétrons, ele está mais negativo, então ele está eletrizado negativamente, tá? Então, esse corpo ele possui mais elétrons, ele possui mais carga negativa, ok? Então, se nós colocarmos numa balança, aqui nós temos os elétrons
né? E aqui nós temos os prótons, os elétrons estão mais pesados, né? Nós temos mais elétrons. Então, quer dizer que esse corpo ele está eletrizado negativamente. Ou seja, está sobrando elétrons aqui. Eu posso passar esses elétrons para outros corpos. Isso a gente viu bastante lá em Química, no primeiro ano, né? Bom, aí, quando sobra prótons, vamos primeiro contar quantos elétrons e quantos prótons nós temos aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Então, nós temos 6 elétrons e temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prótons. Então, nós percebemos que nós temos mais prótons, e prótons é positivo, não é positivo? Então, nós sabemos que o corpo ele está eletrizado positivamente, olha aqui, ó, positivamente, quando o número de elétrons ele é menor, tá? Do que o número de prótons. Então, o número de elétrons ele é menor do que o número de prótons. Ou seja, ele possui mais carga positiva. Nós estamos vendo que tem mais carga positiva aqui. Então, esse meu corpo ele está eletrizado positivamente. Se nós colocarmos isso na balança, a parte positiva vai estar mais pesado, né? Porque ele tem mais carga positiva, ou seja, está faltando elétrons. Esse corpo aqui pode pegar elétrons de outros corpos, ok? Então, olha só aqui, ó, nós estamos vendo aqui outro exemplo. Deixa eu só mudar minha caneta aqui. Olha só, aqui. Nesse caso aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 prótons, né? 5 prótons, então carga positiva, e 3 elétrons. 3 elétrons. Ou seja, o que eu tenho mais? Eu não tenho mais carga positiva aqui, então ele está um corpo eletrizado positivamente. Positivamente aqui. Tá? Aqui, nós temos 5 prótons e 5 elétrons. Vamos conferir, olha aqui, ó, os prótons. Os prótons são positivos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. É o mesmo número, então esse corpo ele é um corpo neutro, ok? Já esse corpo aqui, ó, 1, 2, 3 prótons e 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Eu tenho mais elétrons, ele tem mais carga negativa, então ele está eletrizado negativamente. Ok? Então, isso tudo é sobre eletrização de um corpo. Quando ele possui mais carga positiva, o corpo está eletrizado positivamente. Quando ele há mais carga negativa, esse corpo está eletrizado negativamente. Quando há o mesmo valor de elétrons e prótons, o corpo está neutro. Agora nós vamos ver sobre carga elementar. Qual é o peso de cada elétron, de cada próton, ok? Nós vamos ver qual que é a carga elétrica desse elétron e desse próton. Bom, gente, o valor da carga elétrica, da carga elementar, é o mesmo, tanto para o elétron quanto para o próton. Porém, eu preciso destacar aqui para vocês esse sinalzinho aqui, ó. Como eu falei para vocês, o elétron ele é negativo, tá? Como ele é negativo, olha aqui o sinalzinho dele, o sinal dele é negativo também. Então, o peso de cada elétron, a carga dele, é menos 1,6 vezes 10 elevado na menos 19. A unidade é esse Czinho. Esse Czinho aqui é Coulomb, ok? Já o próton, ele é positivo, por isso que aqui é positivo, certo? Então, é o mesmo valor, não é 1,6 vezes 10 na menos 19, é o mesmo valor. O que muda é o sinal, e o Czinho é o Coulomb, ok? Que é a unidade de medida da carga elementar. Como que eu vou descobrir a quantização de carga de um corpo? Tá? Eu quero saber qual que é a carga de um corpo.
Então, eu vou multiplicar simplesmente o número de elétrons ou de prótons pela carga deles, que é a carga aquela lá que eu falei. Gente, a carga nunca muda. A carga elementar sempre vai ser essa aqui, 1,6 vezes 10 na menos 19. Sempre vai ser. O que vai mudar é que se é próton é positivo e se for elétron é negativo. O que é o número? Eu tenho 10 elétrons, eu tenho 4 prótons, ok? É isso que eu vou... É esse o meu valor, esse que é o número mesmo, tá? Quando tem excesso ou falta, nesse corpo está excedendo um elétron. Então, qual que é a carga desse elétron? Olha só, então eu quero saber aqui a minha carga, eu falei em um elétron, vezes, como ele é elétron, ele é negativo, né? Então, vezes menos 1,6 vezes 10 na menos 19. 1 vezes 1 menos 1,6 vezes 10 na menos 19, a minha carga vai ser igual a menos 1,6 vezes 10 na menos 19. Ok? Então, aqui nós temos um exemplo para nós resolvermos, que diz assim: os corpos ficam eletrizados quando perdem ou ganham elétrons. Então, quem movimenta, como eu já falei para vocês anteriormente, são os elétrons, ou ganha ou perde elétrons. Imagine um corpo que tivesse um mol de átomos e que cada átomo perdesse um elétron. Esse corpo ficaria eletrizado com uma carga em coulombs igual a... Olha só, eu tenho um mol de elétrons, ok? Então, um mol de elétrons vai ser o meu número de elétrons, que vai ser 6,0 vezes 10 na 23, ok? Esse aqui é o meu número. E a minha carga elementar, então, vai ser 1,6 vezes 10 na menos 19, ok? Então, eu quero saber agora a minha carga. Então, a minha carga é Q igual a N vezes Z, que é a fórmula lá que eu dei no slide anterior. Então, qual que é o meu número? É o 1 mol, que é 6 vezes 10 na 23, vezes o meu E, que é a minha carga elementar, que é 1,6 vezes 10 na menos 19. Olha só agora como é que eu vou resolver aqui, gente. Vamos relembrar um pouquinho lá dos conceitos de matemática. Primeiro, eu multiplico esse fator aqui com esse. 6 vezes 1,6 fica igual a 9,6. Então, eu vou colocar aqui 9,6. Agora, eu copio tudo igual, vezes 10, que é o valor aqui é o 10. E como é multiplicação, se vocês relembram lá dos conceitos de matemática, olha só aqui, ó, é multiplicação. Quando é multiplicação, o que eu faço com os expoentes? Eu somo os expoentes. Então, eu tenho 23 positivo e menos 19 negativo. Então, 23 mais menos 19 vai ficar, ou seja, eu tinha 23, perdi 19, fica igual a 4. Então, essa é a minha carga. E a minha carga é em Coulomb, que é a minha letra D. Entendido, gente? Bom, então, por hoje era isso. Eu agradeço a atenção de todos e até mais.